Olá pessoal, neste vídeo aqui eu vou falar sobre o uso de seu texto em editora didática. Muitas editoras didáticas nos procuram para usar o texto, um poema, um conto ou trecho de um livro na sua obra didática. Existe alguma coisa que diz assim, que o texto didático, na verdade são exigências de editais, por exemplo, nos quais as editoras colocam as suas obras didáticas para entrar em programas de governo, ou mesmo a exigência do MEC, eu não sei direito como que diz que nesses livros didáticos precisam ter textos de outros autores. Porque os livros didáticos, lembrando, a gente não faz livro didático, a gente faz livro paradidático, a gente faz livro de literatura. Estas obras didáticas, que são vendidas tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, elas têm autores. Então, autores de geografia do livro tal, tem 2 ou 3 autores, autores de história. Vocês lembram disso? Quando vocês pegavam os livros didáticos quando eram crianças, quem tem filho sabe, tem alguns autores nesses livros didáticos. Mas não pode, todo o texto desse livro não pode ser só dessas 2 ou 3 pessoas. Então eles precisam de textos de outros autores. Então eles pegam, um trecho, vamos usar um trecho do livro aqui, Romeu, Guarani, Julieta, Capuleto e tal. Essa editora vai usar na obra didática um trecho meu. Eles vão me mandar uma autorização de uso e para isso há uma remuneração. Eu sou remunerado por isso. Eu coloco as seguintes opções: a aprovação do contexto, eu aprovo mediante, 2 pontos. Enfim, a aprovação do contexto no qual o meu texto estará inserido em obra didática. Por quê? Eu quero saber o que aqueles autores fizeram do meu texto. Porque não teria nada pior, por exemplo, no caso meu com cordel, que trabalho com cordel. A pessoa pega um trecho meu de cordel, um poema meu, de uma oitava, uma sextilha qualquer minha, que segue a regra do cordel, e a pessoa exemplifica o cordel dizendo que o cordel vem de Portugal, era pendurado em barbante, e que um poema do Patativa do Assaré, um poema matuto do Patativa do Assaré é cordel. Esse contexto não está adequado para mim. Porque não é isso que eu falo, mas ela pode descontextualizar um trecho do meu livro para aquilo. Então, quantas e quantas vezes eu não precisei corrigir, quantas e quantas vezes isso não foi aprovado e eu recebi pedidos de agradecimento, as pessoas me agradeceram, e quantas vezes as pessoas falaram que não vão mudar e eu não fiz o texto. Eu não aprovei o texto, ele não foi publicado. Então eu aprovo mediante a aprovação do contexto, eu aprovo mediante um pagamento, certo? Ou ser remunerado por isso. Também não vou falar quanto, pessoal, porque para cada um é uma realidade, né? Eu ganho muito bem, fico muito satisfeito porque eu peço ainda que seja por 5 anos, ou pelo período de uma edição. E se esse texto der certo, se o texto meu de literatura der certo em obra didática, eles vão pedir daqui 5 anos novamente a aprovação e eu vou ganhar por isso. Então, são valores que você não está esperando, mas em alguma época do ano isso entra, e é muito interessante também. E aí você assina um contratinho com a editora, que é uma autorização que você, autor, que você, autora, dá para aquela editora didática para usar determinado trecho. Então tem que ser especificado o trecho. O trecho da página 14 é esse aqui, da página 15 é esse aqui, em obra didática, nome tal, de autor tal, pelo período de uma edição ou por 5 anos. Geralmente não chega a 5 anos. Por quê? Porque as edições trocam muito. Esses autores de livros didáticos sofrem muito, gente. Porque assim, às vezes vem uma nova indicação lá do MEC, tem que mudar tudo, descobriram que alguma coisa já não é mais comprovada cientificamente, então tem que mudar de acordo com a nova regra, tem que entrar o digital. Então, vira e mexe, esses contratos são renovados. É uma coisa muito interessante que quando eu comecei a publicar eu não sabia que tinha, mas que vale muito a pena. E eles só publicam, estas editoras de livros didáticos só publicam o que já está publicado. Na rede social acho que não, tem que ser em site, blog ou livro. Então talvez, se você ainda não tem livro e quer e vislumbra essa possibilidade, você precisa organizar um blog para isso, ou mesmo focar no livro. Então eu aprovo mediante
aprovação do contexto para mim é muito importante, né? Não quero que um livro meu de culinária vegana, culinária saudável, esteja em um capítulo que fale sobre consumo de suco de saquinho. Não vai, para mim não entra, entendeu? E aí eu banco isso, falo ou é desse jeito ou não vai ser. Tem que ter flexibilidade? Tem que ter flexibilidade, mas tem coisa para mim que não dá, fere a minha essência, entendeu? Aprovação de um valor, e esse valor eu negocio, porque para mim, assim, gente, se eu estou ganhando X, ou metade de X, ou 2 vezes X, tá tudo bem, entendeu? Não estava contando com isso. Eu emito nota fiscal, por isso que é importante você ter uma empresa. Então crie uma empresa, nem que seja uma ME, é importante você se organizar com relação a isso. Você vai ter que se profissionalizar, gente, não vai ser ao acaso, certo? Se alguém te ligar, você pode ceder um texto, você dá nota. Não tenho nota, sabe? Tudo bem, uma vez, 2 vezes, agora se organiza para isso, né? Hoje é tão simples. E depois, pelo prazo de 5 anos ou pelo período de uma edição, ok? Espero que vocês tenham muitos textos aprovados aí.